Olá, Câncer! Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa. Estou aqui para fazer a sua leitura geral de tarô, tá bom? Pega somente o que ressoar e aquilo que não fizer sentido, você solta para o universo. Que venham boas energias, cancerianos. Vamos lá. Mensagem para Câncer, por favor. Gratidão. O eremita. Do que a gente está falando aqui, por favor, para Câncer? 6 de copas. Nossa! Aqui a gente está falando de relações muito antigas. Sejam elas de amizade, sejam elas de trabalho, seja essa relação romântica. A gente está falando de parceria de longa data, tá? Aqui temos um caminho, aqui temos toda uma história entre você e uma outra parte, uma outra pessoa. A gente pode estar falando de uma situação, Vanessa, eu estou há muito tempo nesse emprego, né? Pode ser também, tá? Então, é você e uma outra parte, que pode ser humana, né? Ou uma situação, tá bom? Mas eu vejo aqui uma coisa que já tem uma história, já tem todo um contexto. Não é uma coisa nova, não é uma coisa recente. Se a gente estiver falando de uma amizade, só que é uma amizade de longa data. Se a gente estiver falando de um relacionamento romântico, bota tempo, é um relacionamento que já tem ali toda uma história. São anos de relacionamento aqui, tá? Então veja, nossa, Vanessa, eu trabalho com meu sócio há 20 anos, sei lá, mais de 10 anos. Aqui é parceria de longa data mesmo, sabe? Tá, e aí, o que é? Qual é a mensagem aqui para Câncer, por favor? Seis de ouros. 6 de ouros, bem na central aqui. Ok. O julgamento. O julgamento. Sabe o que eu senti aqui? Eu senti que tem uma espécie de troca justa. Eu senti que tem aqui uma reciprocidade. Tem uma afinidade, tem uma coisa de a gente tá junto porque a gente quer estar junto. Mas isso não significa que essa relação entre duas partes, ela seja perfeita. Ela funciona. Mas eu sinto aqui com essa carta que tá na hora da gente olhar para pequenas situações que de repente já vêm de longa data, para que a gente acerte os ponteiros se a gente quiser que a coisa perpetue. Sabe? Então, por exemplo, eu sou amiga há muito tempo de uma pessoa, essa pessoa é muito legal, sempre esteve na minha vida. Quando eu precisei, essa pessoa me ajudou. Quando essa pessoa precisou, eu também ajudei. É uma pessoa bacana, é uma pessoa que eu quero manter na minha vida, mas tem coisas que a gente precisa rever na nossa relação. E aí a gente deu o exemplo de amizade, mas pode ser qualquer tipo de relação. Sabe quando tá na hora de uma boa conversa, de repente fazer uma retrospectiva de toda uma história e perceber, nossa, aqui a gente acertou, aqui a gente foi bem, reforçar os pontos positivos dessa parceria, dessa união, mas de repente tocar também em assuntos que não foram tão bons, sabe aquela coisa, olha, eu amo você, mas isso aqui em você me incomoda. E aí, vamos conversar sobre isso, vamos tocar na ferida, vamos resolver essas velhas questões, porque aqui podem ter velhas pendências que vão, que voltam, e elas vão continuar indo e vindo até que alguém resolva olhar para isso e falar, vamos conversar sobre isso? Vamos tocar na ferida? Vamos... De repente nem é tão dramático assim, né? Mas sabe aquela coisa de vamos acertar os ponteiros para que a gente continue indo na mesma direção? Então tem isso aqui, sabe? Temos isso aqui.
tá muito bom aqui, tá, meus amores? Para quem já conhece uma pessoa, você confia numa pessoa específica e você tá querendo desenvolver um novo projeto, tá querendo formalizar alguma coisa, tá excelente, tá? Tá excelente aqui. Também tô pegando aqui uma pessoa que vai ganhar uma certa quantia considerável de dinheiro. Por quê? Porque aqui, profissionalmente, você está alcançando um nível expert em algo. Então, assim, você não é um jovem aprendiz de alguma coisa, tá? Essa carta aqui, ela me dá a entender uma pessoa que já está num nível, num patamar de conhecimento dentro da sua profissão, dentro daquilo que você faz, que já está alcançando o nível expert, tá? O nível expert. Também pego aqui, ó, cancerianos querendo se aprimorar nos estudos. Tá maravilhoso aqui também, tá? Está maravilhoso. Investir numa pós-graduação, uma certificação. Tá ótimo, tá? Está ótimo aqui. E se você tem aí um parceiro ou uma amizade de longa data, você está querendo, nossa, e se eu trabalhasse com essa pessoa? Tá maravilhoso, tá? Tá maravilhoso aqui. Ok? O que mais aqui para Câncer? Gratidão, a carta veio rodando, rodando, rodando. O sacerdote. O sacerdote. Ó, para quem é relacionamento romântico, sabe aquela coisa de, nossa, a gente já tá junto há tanto tempo, a gente tem toda uma história, pode ser aqui que o casal esteja cogitando a possibilidade. Será que não tá na hora da gente dar um passo a mais nessa relação? E aí a gente está falando de oficialização mesmo, tá? De casamento civil, de assinatura de papéis. O casamento é um contrato também, é um documento assinado, né? Então a gente pode estar falando assim, realmente, a nível de relacionamento romântico, de um casal que pensa em dar o próximo passo, né? E aí tem toda uma questão de formalização, papelada, documentação, cartório, sabe? Só que aqui, ó, veja, tem isso aqui para acontecer. É uma conversa definitiva? É uma coisa de o que eu quero, você quer também? Porque se for, não vamos perder tempo não, sabe? Então tem isso aqui, tá bom? Para pessoas que querem, já estão com uma ideia formada, um projeto de trabalho, aqui é a mesma coisa, tá? Vocês vão oficializar alguma coisa. Uma empresa, registrar no cartório, sabe? Dar os primeiros passos mesmo, tá? Agora, relacionamento caminha aqui, ó, para uma conversa definitiva. Vamos embora, vamos dar o próximo passo, vamos casar. E aí, a gente pode estar falando também de toda uma questão mais séria, né? Que envolve até questão de moradia, compra, venda de casa. Como é que vai ser essa nova vida, né? Que casa nós vamos morar? Tem tudo isso. Aqui tem uma coisa de vamos reorganizar, vamos organizar essa ideia, vamos focar nisso, porque o sacerdote, né, o hierofante é uma energia muito séria, é para valer, sabe? Não é brincadeira, não é só aquela conversa de namorico, se a gente tivesse um filho, se a gente casasse, né? E aí fica dando aquelas risadinhas animadas. Não, aqui é uma coisa mais séria, sabe? Qual será nosso próximo passo? Se aqui você já oficializou uma relação com alguém, então aqui a gente pode estar falando até mesmo de um casal que está revendo o que eu quero agora para a nossa relação. Eu quero filhos, o outro quer também, sabe? É uma espécie de eu vou me certificar de que o que eu quero o outro quer também, para que juntos a gente continue e a coisa possa perpetuar. Tá vendo? Uma história que continua. Um amadurecimento, né? A gente tá falando de um amadurecimento. A nível de amizades, olha que interessante isso. Aqui eu tô vendo um nível de amizade muito madura, aonde a amizade ela tá tomando uma forma mais madura, menos imatura,
Então, de repente, você querendo conversar sobre assuntos até delicados com essa pessoa, e você fala, antigamente não dava, né? Porque todo mundo levava muito pro pessoal. Mas aqui nós somos outro, o momento é outro. Eu estou aberto para essa conversa, essa pessoa também está aberta para essa conversa. E de repente são conversas que já deveriam ter acontecido, mas que não dava. Só que agora o nível de maturidade é tão grande que não tem mais essa de fulano vai encarar mal, fulano vai levar pro lado pessoal. Não tem mais isso, sabe? Tem uma coisa de muita seriedade, de muita maturidade. Então, até para assuntos delicados, tem uma coisa aqui de, nossa, que bom que você tocou nesse assunto. Já estava mesmo na hora da gente tocar nesse assunto. Estava mesmo na hora de eu rever essa minha conduta. Sabe, é muito madura essa energia, muito, muito madura. Ó, um valete de copas. Sabe, eu sinto uma coisa aqui de sentimento, de reciprocidade. E tem muito sentimento envolvido. Sabe? Tem muito sentimento envolvido, eu vejo boas intenções aqui, muito boas intenções. Tô gostando dessa leitura. O que mais aqui para Câncer? Meus amores, deixa aquele joinha bacana, se inscreva no canal, deixa o hype também, né? Que é muito importante. Gratidão, gratidão. A leitura gravada particular, se você quer que eu faça na sua energia, ela tá com 25% de desconto, tá? Então corre, são as últimas vagas, né? Pra gente comemorar um novo ano astrológico. Entra em contato comigo lá no final, vou explicar, tá? O que mais? Para Câncer. A veemência. É uma coisa aqui de deixar as coisas muito claras entre nós. Sabe? Afinidade, tá vendo? É um as de copas, a carta da afinidade. Eu tô falando, tem um clima muito bacana nessa leitura, Câncer, que é um clima que fala de cordialidade, de gentileza, de pra gente conversar. Não precisa ser sempre tenso, não precisa ser desagradável. A gente pode conversar, inclusive, sobre coisas bastante delicadas, mas com amor, com afeto, aquela coisa, não quero te ferir, sabe? Eu só quero conversar. Isso tá muito bacana, tá? Outra coisa que eu tô vendo aqui isso é bem específico, talvez não seja para muitas pessoas. Pode ser que você esteja lidando com uma pessoa. Sabe quando a pessoa ela se acha sempre na razão? Eu que tô certo, eu que tô com a razão. E de repente essa pessoa quer te empurrar uma verdade que serve para ela, mas não serve para você. E aí tá muito interessante para que você toque nesse assunto e fale de uma forma gentil com essa pessoa, que você entende ela, mas que talvez não sirva para você, sabe? Então tem uma coisa de deixar claro isso para uma outra pessoa, tá? Ó, para quem se desentendeu com alguém, a gente tem forte aqui uma energia de, olha só, estamos cá nós aqui outra vez, um diante do outro, ou estamos diante de uma outra situação, que é uma velha conhecida, e quem diria, os caminhos nos levaram novamente àquilo que de repente a gente não resolveu lá atrás. Então temos essa coisa de, estamos cá nós diante de uma velha situação conhecida. Para alguns pode ser a chance de você perdoar alguém ou de você pedir desculpas para alguém. Cada caso é um caso. Se você acha que deve perdão, que deve desculpas a alguém, é um bom momento para você se desculpar, porque aqui tem sentimento, né? Aqui tem uma reciprocidade, então, portanto, se você sente falta dessa pessoa, essa pessoa também sente falta de você, tá? Então, eu não sei se vocês têm que perdoar alguém ou se é alguém que precisa perdoar vocês. Cada caso é um caso, tá? Alguns de vocês aqui estão lidando com uma pessoa que eu vejo aqui uma pessoa um pouquinho difícil de lidar, sabe? Pode ser uma pessoa que tem ideias muito fechadas, uma pessoa que tem uma mente mais tradicional, que talvez seja difícil, às vezes, entrar num acordo com essa pessoa, porque essa pessoa, de repente, tem aquela coisa de eu tô sempre certo. Mas, com jeitinho, com amor, sabe? É possível fazer com que essa pessoa, de repente, enxergue
o seu ponto de vista. E isso não significa que essa pessoa vai concordar e de repente tudo vão ser sempre maravilhas, mas que de repente essa pessoa entende que ele ou ela não é a verdade absoluta de nada e que existem outros pontos de vista. Então pode ser que você consiga fazer uma pessoa entender isso, entendeu? O que mais aqui para Câncer? O arrependimento. 10 de espadas aqui. Ó. Câncer, tem alguma situação aqui que tá pedindo finalização, sabe? Se alguém te falou alguma coisa, ó, isso aqui é alguém que de repente tenha falado alguma coisa de uma forma dura. Aqui podem ter acontecido palavras muito duras, sabe aquela coisa, nossa, não esqueço aquilo que fulano falou. E não necessariamente tem a ver com alguém levantou a voz para você. Mas de repente, aquilo que a pessoa falou foi tão forte que mesmo que ela fale mansinho, sabe, pode ter machucado, pode ter doído. Então tá na hora aqui, ó, tá vendo? É um bom momento para quem se encontra nessa situação. É um bom momento para a gente olhar para isso com seriedade. Vamos conversar sobre isso, né? Aqui, ó. Vamos conversar sobre isso, só que de uma forma madura, séria, né? Para que o outro entenda também o teu lado. E se alguém falou isso de uma forma rude ou grosseira para você, ou te machucou de alguma maneira, Câncer, o que eu vejo aqui é uma pessoa que se arrepende, sabe? Se arrepende. E que se, ó, tá vendo? Julgamento é se eu pudesse voltar atrás, né? E se eu pudesse voltar atrás, talvez eu não tivesse feito dessa forma. Então pode ser que alguém esteja arrependido de algo que fez ou falou para você. Porque aqui essa pessoa sabe que te causou uma dor. Tá? O que mais aqui para Câncer? O intercâmbio. Tá vendo? Aqui tem muito uma coisa de eu tô revendo esses momentos, essas situações, com esse julgamento. Agora, é uma pessoa realmente, tá? Para alguns de vocês, você tá lidando com uma pessoa um pouquinho difícil mesmo. Por quê? Porque eu pego aqui uma pessoa que sente a necessidade de se desculpar, mas é aquela coisa de eu me justifico porque... Então, é uma pessoa que até pede desculpas ou que reconhece que agiu mal, mas vai querer justificar, sabe? Então, tem essa coisa de deixa eu te falar e aí depois eu deixo você falar também, sabe? Deixa eu defender meu ponto de vista, né? Deixa eu esclarecer para você. Porque aqui se vier até um pedido de desculpas, Câncer, é como eu falei, é uma pessoa que vem se desculpando, mas ao mesmo tempo vem na defensiva, mas também, né, uma pessoa que vai dizer, nossa, eu tive os meus motivos. É isso, isso e isso. E aí faz parte dessa coisa da discussão, né? Porque aqui estamos discutindo coisas que já deveriam ser assuntos resolvidos. Entende? O que mais aqui para Câncer? O Imperador tá falando, existe um orgulho muito grande. Existe um orgulho muito grande aqui numa situação. Olha, aqui, Câncer, a gente pode estar falando de... Isso aqui não é para todo mundo, não, tá? Aqui existe uma história antiga. Isso aqui pode ser um pai, tá? Um pai. Um pai que talvez não tenha sabido ser pai. Sabe aquela coisa do bronco? Sabe aquela coisa do... Eu não sei ser delicado, eu não sei demonstrar sentimentos. E de repente foi uma pessoa muito dura mesmo, tá? Com você.
Isso aqui tá me parecendo uma história longa, tá? Se foi uma questão envolvendo pai e filho, pai e filha, é como se depois de muito tempo alguém tocasse numa ferida, sabe? Mas não é simplesmente vamos tocar por tocar. É para doer, é para machucar? Não. É para finalmente resolver, perdoar, entender, desarmar uma pessoa. Porque aqui você esteve, se foi um pai, gente, é um pai duro, rigoroso, é um pai que não sabia demonstrar sentimento, afeto. Pode ter sido aqui um pai que batia muito, que confundia, né, disciplina com agressão. Entende? O que mais aqui, por favor? Fecha a leitura de Câncer. Carro. Para alguns de vocês, tá? Perdoar não significa, é o que eu sempre falo, né? Perdoar não significa aceitar que aquela pessoa faça tudo de novo na sua vida. Mas, para alguns de vocês, era isso só que eu queria. Eu só queria conversar, eu só queria que essa pessoa soubesse como eu me senti. Porque aí tem uma coisa de, a vida que segue. Entende? Carro é movimento. Era isso que eu estava precisando para tocar a minha vida. Para tocar a minha vida. Se for uma questão de relacionamento, onde o casal está discutindo a possibilidade aqui de uma vida, de dar um próximo passo mais sério na relação, tá vendo? Aqui tem uma coisa de... É uma responsabilidade que eu assumo, responsabilidade tá aqui, É uma responsabilidade que eu assumo e toco pra frente. Chega de ficar me esquivando, sabe? De uma situação. Tá na hora de eu assumir o controle dessa relação. Saber o que eu quero pra mim, pra minha companheira, né? E aí é vida que segue mesmo. Entende? Fundo de deck, o exame. Um valete de espadas, né? Que é um valete comunicativo, tá vendo? É uma questão de comunicação mesmo. A gente tá falando de um acerto de contas, né? A gente tá falando de uma conversa, a gente tá falando de vamos acertar os ponteiros aqui numa situação, tá? Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão. Já vou encerrar a tua leitura, vou deixar aqui os signos, a nossa frase. Mas se você ficou comigo até agora, deixa aquele joinha bacana, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Gratidão, gratidão, só tenho a te agradecer. Agora estão acabando as vagas, né? Para leituras particulares, eu tenho leituras gravadas, inclusive essas leituras gravadas estão no momento com 25% de desconto. O momento é agora, tá? Então, se você deseja fazer uma leitura comigo, uma leitura gravada na sua situação, entre em contato, o e-mail tavernatarô@gmail.com. Ou, se você preferir, temos a leitura ao vivo. Essa não tá na promoção, tá? Mas se você preferir, a gente pode marcar um horário que seja bom para você, para mim. A gente vai conversando. Você pode me procurar lá no Insta, que eu converso com você, ou através do e-mail. Vou te responder, te passar todas as informações, tá bom? Agora, a promoção vai até dia 31 de março e são poucas vagas agora para leitura gravada, tá bom? Vamos lá, signos, o que nós temos aqui? Câncer, nós temos Virgem, Escorpião, Virgem, Touro, Leão, Aquário, Escorpião. Temos aqui Touro, Libra, Gêmeos, Aquário, Câncer, Peixes, Escorpião, Aquário, Leão, Áries e Câncer, vocês, tá bom? Vamos lá? Uma frase, uma afirmação. Coloquem aí nos comentários, vamos manifestar coisa boa na nossa vida? Vamos embora. Eu tenho coragem inabalável. Eu tenho coragem inabalável. Cancerianos, a todos vocês a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição. Um grande beijo nesse teu coração lindo, Papai do Céu te proteja. Te vejo na próxima.